Chegou Sintonia do Bem. O programa Coisas do Cotidiano, abordando semanalmente assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo, com participações dos convidados especiais e dos ouvintes. Programa Coisas do Cotidiano. Apresentação: Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Todas as quartas-feiras, às 18 horas. E reprise aos domingos, às 18 horas. Aqui na Web Rádio Sintonia do Bem, divulgando o Espiritismo com amor. Tocando o seu coração, elevando o seu astral. Sintonia no Bem. Sempre com visão empreendedora, a Concretos Rio Claro investe em instalações, equipamentos e conhecimento. Tudo para atender com eficiência e qualidade a seus parceiros e clientes. E com isso, contribuir para o desenvolvimento regional. Pensou Concretos Rio Claro. Em Rio Verde, 3622-6666. E em Jataí, 3631-0882. Concretos Rio Claro. Participe ao vivo, ligando no Disque Sintonia 64 3014 4009. Oi? Tudo bem? Aparece aí. Vamos conversar. Oi? Cadê você? Cadê? Às vezes, a gente só precisa de alguém para conversar. Saia do silêncio. O CVV está pronto para te ouvir. Ligue 141 ou 3223 4041. Atendimento 24 horas. CVV, a linha da vida. Sintonia do Bem. 24 horas por dia, evangelizando almas. Na Livraria Espírita Allan Kardec, você encontra livros, CDs e DVDs espíritas. Todas as obras disponíveis são avaliadas criteriosamente para que você tenha segurança de adquirir livros que abordam conteúdos com fidelidade à doutrina espírita. E se você não encontrar o livro de que precisa, nós providenciamos para você. Venha conhecer nosso acervo. Livraria Espírita Allan Kardec, Rua José Manuel Vilela, 312. Centro, anexo ao Centro Espírita Allan Kardec. Fone 3636-6676. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 casos de suicídios poderiam ser prevenidos. Procure se informar e não fuja do assunto. Converse com as pessoas sobre isso. Peça ajuda, pesquise, mas não deixe que esse mal continue afetando pessoas que apresentam comportamento suicida que envolve fatores sociais, psicológicos e outros que podem ser combatidos. Faça parte dessa luta. A Casa das Alianças e Relojoaria está com você nos melhores momentos de sua vida, seja no namoro, noivado, casamento, aniversário ou em qualquer outra data comemorativa. O importante na hora de dar ou receber presentes é ter bom gosto e estilo que você sempre encontrará aqui. Temos fabricação própria em anéis de formaturas, alianças modernas e tradicionais e joias em geral. Também contamos com assistência técnica e manutenção de relógios. Temos pilhas e pulseiras. A Casa das Alianças e Relojoaria, estilo com qualidade. Rua José de Carvalho Bastos, 248. Centro, fone 3636-7194. Participe pelo WhatsApp Sintonia 64 99603 1234. Web Rádio Sintonia no Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe Coisas do Cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos.
Muito boa tarde a todos, nós estamos no ar através da Rádio Sintonia do Bem. Hoje o nosso programa tem a participação do nosso querido convidado, o Sam, meu irmão Rodrigo, participando. Boa tarde, Sam, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Carvalho, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde a todos. Hoje nós temos um tema bastante atual e bastante importante a ser discutido, que é justamente o suicídio entre os jovens e adolescentes. Mas antes de iniciarmos o nosso programa, como é de praxe, vamos fazer a nossa oração inicial. Eu peço ao Rodrigo que proceda a oração para nós. Então vamos todos nós nesse instante, serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, levando ao encontro do nosso Pai Celestial, agradecendo a eles pela vida, pela oportunidade do reencarne, pela oportunidade do trabalho, pedindo a espiritualidade maior, a proteção a todos nós encarnados e desencarnados. E ao mentor dessa casa, pedimos o amparo para esse trabalho, para esse programa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Hoje, no nosso programa, teremos a participação também do público, que já pode mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp pelo 99603-1234 ou ligar diretamente aqui nos nossos estúdios pelo número 3014-4009. No livro Obras Póstumas, na sua segunda parte, no capítulo 27, intitulado como Regeneração da Humanidade, de 1866, está anotado um trecho que nós destacamos, que diz: e como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados no número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. E esse tempo, infelizmente, chegou. Estamos presenciando o aumento do suicídio de jovens, de crianças, no Brasil e principalmente em nossa cidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, na faixa etária entre 15 e 24 anos, o suicídio é a segunda principal causa de morte, perdendo apenas para os acidentes de carro, cuja estatística vem diminuindo enquanto a de suicídio aumenta, o que leva a projeções assustadoras que para os próximos 5 anos, onde provavelmente o suicídio ocupe o primeiro lugar nesse ranking. Para os místicos e desinformados, essa previsão anotada em Obras Póstumas pode soar como uma premonição catastrófica, apenas porque se trata da grande transição planetária e que se cumpre nesse momento para caracterizar o período. Porém, não se deve ter uma análise tão rasa frente à quantidade de informações que a doutrina nos apresenta através dos espíritos, aliadas com as últimas pesquisas científicas. Infelizmente, por mais que a tecnologia esteja desenvolvida, nos dias atuais a emoção humana não foi completamente equacionada. Em se tratando de prevenção dos transtornos emocionais, vivemos ainda na Idade Média. Uma afirmativa muito dura, claro, mas foi a conclusão de uma pesquisa feita por um grupo de cientistas que, compilando dados entre 1954 e 2013, de mais de 15 mil atestados de óbitos de suicidas no mundo todo, atestaram que mais de 90% desses casos poderiam ter sido tratáveis e, obviamente, evitado o suicídio. Essa pesquisa também alerta para o grande número de erros nos diagnósticos e tratamentos dos transtornos emocionais. Esse fato também está implícito na afirmativa contida em Obras Póstumas. O codificador, amparado pelos espíritos, sabia que o processo pelo qual a humanidade iria caminhar em seu desenvolvimento buscaria o crescimento tecnológico e material em detrimento do moral. Portanto, pautados no egoísmo e no materialismo,
Essa desatenção para o ser humano como individualidade emocional e necessitada de amor culminou em profundos transtornos de ordem psíquica que trouxe no seu bojo a depressão, o pânico, a ansiedade e principalmente o suicídio, que alcançando a desestruturação psicológica das crianças e adolescentes, começa a ceifar grande número dessas vidas. Essa afirmação espírita começa a ser comprovada pelas pesquisas científicas mais sérias no mundo todo, que começa a descortinar uma triste realidade que está nos aproximando das possíveis causas do aumento de suicídio entre crianças e jovens, permitindo pela primeira vez que se possa pensar em estratégias e ações visando reverter esse tenebroso quadro. Essa boa notícia chega pelos pesquisadores de Harvard, através da Grand Study, que faz parte do estudo do desenvolvimento de adultos da Harvard Medical School. Trata-se de um estudo longitudinal de 75 anos entre 268 alunos do segundo ano da faculdade de Harvard, fisicamente, mentalmente saudáveis, das classes de 1939 a 1944. Esses homens foram avaliados pelo menos a cada 2 anos por meio de questionários, informações de seus médicos e, em muitos casos, por entrevistas pessoais. Foram coletadas informações sobre a saúde física, mental, gozo de carreira, experiência, aposentadoria, qualidade conjugal e outras coisas. O objetivo do estudo foi identificar preditores de envelhecimento saudável. O estudo e a sua metodologia e, obviamente, os resultados são descritos em 3 livros escritos pelo principal pesquisador, George Weiland. O período que compreendia de 1938 a 1954, o estudo refletiu a visão dominante da época sobre genética e determinismo biológico. Os primeiros pesquisadores acreditavam que a constituição física, a capacidade intelectual e os traços de personalidade determinavam o desenvolvimento adulto. Eles fizeram medições antropométricas detalhadas de crânios, pontes de testa, toupeiras, e examinaram através de eletroencefalogramas e até analisaram a caligrafia desses homens. Porém, quando o psiquiatra George Weiland ingressou na equipe como pesquisador em 1966, liderou o estudo de 1972 a 2004, que analisaram dados, incluindo vastos registros médicos e centenas de entrevistas e questionários pessoais. Encontraram uma forte correlação entre a vida próspera dos homens e seu relacionamento com a família, amigos e comunidade. Vários estudos descobriram que o nível de satisfação das pessoas com seus relacionamentos aos 50 anos era um melhor preditor de saúde física do que os seus níveis de colesterol. Aqueles que mantinham relacionamentos calorosos viviam mais e mais felizes, disse Waldinger, e os solitários frequentemente morriam mais cedo. A solidão mata, disse ele e concluiu. A solidão é tão destruidora quanto o fumo ou o alcoolismo. Portanto, com base nesse estudo, tentaremos discutir aqui hoje soluções ou possíveis soluções para o equacionamento da problemática do aumento do suicídio entre crianças e jovens. Pois então, quando o estudo começou, ninguém importava com empatia ou apego, ou seja, os relacionamentos entre as pessoas. Segundo George Weiland, a chave para o envelhecimento saudável são relacionamentos, relacionamentos e relacionamentos. Sam, nós sabemos que o isolamento causado pelo uso excessivo das redes sociais está levando os jovens a uma condição bastante temerosa em relação aos seus humores. O que você acha sobre isso? Você acha realmente que esse isolamento que as redes sociais dão, naquele sentido de que um jovem tem 5 mil contatos na sua rede social, mas, na verdade, fisicamente ele não contacta nem 5. Você acha que isso pode ser um dos contribuidores para o aumento do suicídio entre crianças e jovens? Há uma pesquisa, Carvalho, que diz que os jovens que cometem suicídios, alguma das causas são as redes sociais,
os computadores, os videogames e as televisões, né? Desses, os mais preocupantes são as redes sociais, como Twitter, o Facebook, Instagram, etc., né? E também as televisões. Por quê? O adolescente, neste momento de transição em que ele se encontra, da fase de criança para a fase adulta, ele passa por incríveis transformações, seja no arcabouço mental, psicológico, seja na própria forma física, né, neurológica, os hormônios. Então, ele às vezes se encontra despreparado para lidar com tudo isso. E isso precisaria necessariamente de uma estrutura lá na base, para que ele pudesse lidar com isso com uma facilidade maior. Esse isolamento é preocupante, né, Rodrigo? Porque, às vezes, os pais, nós temos alguns modelos de família que, como diz o... Esqueci o nome do palestrante que teve aqui há pouco tempo. Ele dizia que nós tínhamos 2 modelos, né, de família. Um que já se foi, que não dá certo mais, e outro que está entrando agora, que é esse modelo que ninguém conhece, o tradicional, que ainda não está pronto. E o moderno. Exato, né? O tradicional e o moderno. Então, nós estamos aí, nesse período aí, nessa transição. E, aliado a isso, com a transição planetária que já promove uma série de movimentos em nós, de transformações, como o SPA, assim, do pensamento acelerado. Eu acho que é interessante a gente observar, Sam, que muitos pais, temerosos ainda com aquele clássico histórico dos filhos serem vítimas dos traficantes na porta das escolas, acham que seus filhos estão mais seguros em casa, portando o celular ou tablet. E acaba que o traficante alcança ele dentro do quarto, dentro de casa. E quando começou aquela modinha que ceifou a vida de muitos jovens da Baleia Azul, aquilo serviu como um grande alerta, mostrando que realmente o isolamento e a falta de socialização dos jovens pode dar muita abertura através dessa carência afetiva, fazendo com que ele se abra para relacionamentos virtuais, que nós sabemos que na grande maioria, infelizmente, são bastante perversos e perigosos. Às vezes os pais deixam seus filhos ali circunscritos a 4 paredes e pensam que ele está, eu vou fazer as minhas coisas, meu filho está ali, está tudo tranquilo, está em casa. Mas, na verdade, ali é um mundo que se descortina para ele. E esse momento, principalmente da juventude, da adolescência, é o momento onde ele está tendo uma fase muito importante, que é o da identidade, buscando a sua identidade. E ali deslumbra à sua frente, principalmente nas redes sociais, uma grande quantidade de identidades a quais ele se identifica, de grupos. E isso é o caso perigoso, como é o caso da Baleia Azul, que tinha 50 fases. E onde é que estavam esses pais que não percebiam? Entre as 50 fases. Né? Exatamente. Começava por cortes, né? 3 cortes onde tinha uma veia, e tinha que fotografar. Depois, mais outras mutilações, 50 mutilações, até que consumava o suicídio. Onde os pais estavam que não observavam essas situações? Esse é o ponto que eu acho fundamental em relação ao papel dos pais na criação dos filhos. Eu me lembro muito bem que, por volta de uns 4 anos atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra numa escola pública municipal em Mineiros, numa quadra de esporte, para contadas 400 crianças. Uma faixa etária aí que iria mais ou menos entre 11 e 15 anos. Não, era entre 10 e 14 anos. E para que eu pudesse mensurar o que eu iria falar, eu perguntei, levanta a mão por favor, quem aqui mora com os pais, ou seja, quem não eram filhos de pais separados. Dessas 400 crianças, 4 crianças apenas levantaram as mãos. Eu achei que era timidez, repeti a pergunta. E as 4 levantaram as mãos. Portanto, 1% daquelas crianças viviam numa família, entre aspas, estruturada, né? E aí, eu entro com a nossa segunda pergunta sobre a desestruturação familiar por causa do crescente número de separações. Nós vemos a falta de preparação para o início do relacionamento, onde vários fatores que não chega a ser o amor têm levado à formação dos casais. E, obviamente, esses desajustes que pairam, inclusive, a violência doméstica, têm sido, no meu entendimento, um grande fator nessa desestruturação psíquica e emocional de uma criança.
Você acha também que isso pode interferir e até ser um dos programadores do suicídio entre jovens? Isso tem um fator relevante, né, Carvalho? Se nós formos olhar no livro dos Espíritos, né, a base familiar, a família é a primeira escola, é o primeiro psicólogo, é ali onde se formam os caracteres, né? Um dia que a família terminar, como diz o livro dos Espíritos, é uma recrudescência, né, da humanidade. Então, é ali que tem a formação do ego. Ali é que é a parte estrutural. Se a gente for ver os livros de Joana de Anjos, da série psicológica, ela trata desse assunto com muita peculiaridade, onde a estruturação do ego na infância joga conflitos, se for mal estruturado, na fase da adolescência, da juventude e até de adulto. Essa estruturação do ego, ela passa aí por 3 fases distintas, né? Que é a primeira fase, que é a educação, é a segurança, alimentação e satisfação pessoal. A segurança. Um pai que se separa. Muitas vezes, o filho já dentro da barriga recebe, por causa dessas divergências conjugais, já recebe os impulsos da mãe, porque a gravidez é indesejada, porque não gostaria de ter ficado grávida. E o filho se alimenta dela, se alimenta psicologicamente e se alimenta organicamente. Então, ele já começa a captar essas informações. Aí depois há o processo de separação. A figura do pai é a figura que vai trazer a segurança. Quando ele se separa, ele deixa uma lacuna, ele deixa um vazio muito grande. Se não for preenchido sabiamente pela mãe, às vezes com a presença do avô, com a presença de familiares, com um trabalho estrutural para aquela criança não sentir essa ausência, como, por exemplo, permitir que ele visite o pai ou que o pai o visite, né, manter um relacionamento amigável, esse filho ainda pode ter essas bases estruturadas. Mas acontece, caso eu já presenciei, de pessoas que se separam cedo, né, a criança na infância, e o pai vai embora. E a mãe não tem aquela relação de honestidade com o filho ou com a filha para falar dessa situação. E começa a elogiar demais o pai. O papai foi ali, depois volta, o papai vai voltar. Não, ele não te abandonou. Né? Ele dissimula uma situação onde aquela criança cria um novo entendimento. Ela forma no arcabouço mental dela um novo entendimento. E lá mais adiante ela vê que isso tudo foi falso, não ocorreu. E aí começam os transtornos, a revolta e muitas coisas que manifestam na adolescência, nessa formação. Inclusive, eu estava lendo que nos consultórios psiquiátricos, uma estatística sobre o tratamento de jovens viciados, principalmente em álcool e drogas, quase 85% deles relatam a falta do papel paterno, que é o papel principal de orientação e proteção na formação da personalidade da criança. E é interessante, Sam, que esses pesquisadores, essa pesquisa de Harvard, também descobriram que aquelas pessoas, aqueles jovens, inclusive aqueles adultos que viviam mais e desfrutavam de melhor saúde, foram aqueles que durante a sua vida evitaram o fumo e o álcool em excesso, né? E, infelizmente, não precisa nem buscarmos estatísticas, basta a gente fazer uma observação pela cidade. Nós sabemos que o uso do álcool tem aumentado bastante, principalmente em jovens, e muito mais entre as meninas. E como o álcool destrava os freios morais e permite a pessoa se lançar a riscos e ações que podem culminar no suicídio, qual o cenário que você acha que nós podemos esperar em relação ao suicídio de jovens, esse aumento vertiginoso do alcoolismo? Olha, esse caso aí é alarmante, porque a gente percebe o uso de álcool já na infância. E começando dentro de casa. Começando dentro de casa. Pelo exemplo dos pais. Principalmente pelo exemplo dos pais. Os pais acabam dando um pouquinho, falam, não, está junto com o papai, acaba dando esse mau exemplo, né? E isso vai refletir lá na frente. E a gente percebe já que as famílias não se atentaram para isso. No afã de fazer a sua festinha, o seu relacionamento social, eles vão permitindo que estes filhos comecem a trabalhar, a usar o alcoolismo. E é importante a gente ressaltar que nós somos seres psicológicos, somos seres imortais, que temos uma bagagem estrutural muito grande. Desta vida, né, nos arcabouços
inconsciente pessoal e de outro no inconsciente coletivo. E trazemos uma bagagem muito grande de experiências. E se uma dessas situações que me cercam no dia atual, das que eu vim preparado, que era um compromisso meu, era justamente de vencer essa tentação do vício, principalmente do álcool. Aí o meu pai, dentro de casa, já me passa o álcool para que eu possa experimentar. Isso vai acionar um gatilho lá no meu arcabouço espiritual que vai promover já um descontrole que fatalmente me levar à viciação. E às vezes nem não passa o álcool. Coíbe dizendo assim, não, isso aqui só o papai que pode, porque eu sou grande, você é uma criança. Que implicitamente está dando aquele recado. Hoje você não pode tomar porque é uma criança, mas depois dos 18, com toda certeza, você pode. E o interessante é que os pesquisadores dessa mesma e importante pesquisa descobriram que aquelas criaturas com mais forte apoio social sofreram menos deterioração mental durante suas vidas. O que nós poderíamos entender que isso talvez seja uma explicação sobre o aumento do suicídio de crianças, principalmente devido a bullying. Eu estive em São Paulo há 1 ano e meio atrás, e assim que eu cheguei lá, havia tido no dia anterior o segundo suicídio de um adolescente de 11 anos, num colégio de classe média alta, por conta de bullying. E o que levou os repórteres da rádio CBN a chamarem toda a mídia para quebrar o tabu da não propagação da ideia das notícias relativas ao suicídio, porque hoje existe um acordo velado entre a mídia de que quando alguém se suicida, a ideia é não colocar isso em evidência para evitar o efeito mimético, ou seja, a imitação. Porque pesquisas dão conta que quando uma celebridade se mata, por exemplo, e faz uma apologia daquilo, uma notícia muito forte em cima daquilo, inclusive dizendo qual foi o método, tempos depois aumenta o número de suicídios imitando aquele método. Mas o fato é que quando a pesquisa fala que o apoio social é importante para a saúde mental, não estaria aí talvez a resposta para essa questão do bullying? Olha, o bullying realmente ele responde por uma gama alta do suicídio dos adolescentes. Esse processo do bullying, quando uma criança observa que 5 ou mais estão rindo ali e um está quietinho, é um processo de bullying. Ele mexe com a autoestima da pessoa, ele espezinha, né, a autoestima daquela criança. E isso marca a vida da pessoa adiante. Isso vai refletir mais adiante. Talvez não na adolescência, mas até na fase adulta. Eu tive um caso de bullying, e eu tenho uma filha que é deficiente auditiva. A minha filha sempre sofreu bullying na escola. Ela teve a primeira reunião de pais, uma mãe falou próximo a mim, a Lília, que, olha, essa criança não vai atrapalhar os nossos outros filhos de aprender, porque como ela tem uma necessidade especial, a professora vai ter que dar mais atenção. Era real, mas ela precisava de estar ali. Então, o que aconteceu? Isso machucou. E aí, como que é o processo do relacionamento que eu falo que é a maior importância para a estruturação do adolescente, do jovem e do adulto saudável, é esse processo, principalmente na família, né, dos pais. Sim, e a falta dos pais, como a gente estava conversando anteriormente, a falta dos pais juntos, dando exemplo, porque nós sabemos que a presença feminina da mãe, como a presença masculina do pai e seus valores, contribuem frontalmente para a formatação da personalidade da criança. E como as famílias estão desestruturadas, acaba, no meu entendimento, que a falta de uma presença maior através da instrução, através da educação, fornecendo a essas crianças uma capacidade, uma condição melhor de se resistir às perdas e às frustrações, tem criado essa geração bastante melindrosa, bastante sensível, que não dá conta de lidar sequer com essas gozações que todos nós aqui passamos na escola, e nem por isso nós tivemos algum problema. Eu, na escola, eu tinha um rapaz que adorava me bater. No final da tarde, eu já falava, ó, lá fora. Pô, era normal, já acontecia, o coração pulsava, né? Eu já sabia disso. Mas é muito importante, o Carvalho, a gente, só voltando a esse processo aí, dos pais para a autoestima. No caso da minha filha, por exemplo, a minha esposa teve um papel fundamental que hoje fez a diferença na vida dela. Porque ela se deprimia na escola e não quis mais estudar.
Minha esposa pôs ela para dançar São João, as filhas não gostava disso porque era surda. Ela era minha mulher ensinava, ela era a melhor que se apresentava. Ela passou a desfilar, dirige por todos os lados, e nas festas de 15 anos ela dançou melhor do que 3 casais dançando junto, que ela arrumou um grupo para dançar e fazer uma apresentação. Ela que se arremessava para o alto e dançava sem ouvir a música. E era a melhor dançarina. Então ela superou isso, elevando a sua autoestima. E isso fez a diferença para ela no processo que ela é hoje. Outra coisa importante, Sam, que nós devemos observar, foi que, como parte de um estudo recente, aqui são outros estudos, os pesquisadores descobriram que as mulheres que se sentiam seguramente apegadas aos seus parceiros estavam menos deprimidas e mais felizes em seus relacionamentos, 2 anos e meio depois do início da pesquisa, né? E também tinham melhores funções de memória do que aquelas com conflitos conjugais frequentes. Com base nessa pesquisa, quando a gente observa a banalidade do sexo através das facilidades que as redes sociais apresentam, que pode favorecer o processo do suicídio devido ao vazio existencial causado pelo sexo, sem compromisso, em detrimento de relações conjugais? Eu não entendi a pergunta. Com base nessa pesquisa, a banalidade do sexo, através das facilidades que as redes sociais apresentam, podem favorecer o processo do suicídio devido ao vazio existencial causado pelo sexo, sem compromisso, em detrimento às relações conjugais? Sim. Joana de Anjos já fala sobre isso em suas obras também. Ela fala do vazio existencial. Isso é uma fuga psicológica. O homem passa de um relacionamento a outro, tentando preencher um vazio que, na verdade, é da alma. É na alma que tem esse vazio. E ele vive na superficialidade sexual. E esse momento em que vivemos do homem tecnológico facilita muito para a invasão também dessa nuvem de testemunhas que nós costumamos ter. Quando que interferem, nós visualizamos pela internet, né, coisas pornográficas, agressivas. Tudo isso é emanação mental. Tudo isso é ligação que temos com essas entidades. E mais do que isso, o ato em si só nos leva a uma série de fatores prejudiciais à saúde física, como as doenças sexuais transmitíveis, e também a desestruturação psicológica, não só nossa, como também da parceira ou do parceiro. E usando a frase da própria Joana, o sexo é um prato que não satisfaz. É como sorver a água do mar que não mata a sede. É como Maria de Magdala, né? Ela falava para Cristo: mestre, eu tenho amado muito, mas eu tenho sede. Ele disse: sim, Maria, sua sede é real, mas você tem bebido em fontes que não sacia. Qual é a fonte que a gente bebe, né? Então precisamos buscar a fonte verdadeira, aquela que vai saciar a alma e preencher esse vazio existencial. Nós vamos então agora chamar o nosso intervalo comercial e já voltamos em 5 minutos. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. Sintonia no Bem. Sorrir é comemorar, é mostrar para todo mundo que a felicidade existe. Sorrir é festejar, encantar, agradecer. Sorrir é conquistar, é demonstrar o amor de um jeito simples e direto, mostrando para todo mundo que a vida é maravilhosa. Por isso, marque hoje mesmo a sua consulta na Novo Odonto com o Dr. José Lúcio Vieira Alves e garanta um sorriso perfeito sempre. Novo Odonto, Rua Inácio José de Melo, 1260, Setor Santa Maria. Fone 3631-1234. Participe pelo WhatsApp Sintonia 649-9603-1234.
Rebanho forte e saudável é com minerais e proteinados Agroforte. Mais de 20 anos de experiência vendendo a garantia dos melhores resultados. Sal mineral, proteinados, rações e a grande novidade: sal verde com ativo virginiamicina. A certeza do melhor rebanho. Agroforte é só na Agropecuária Jataí. 3631-3322. Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar. Acesse Sintonia no Bem. Lock Retro, locação de retroescavadeira e bobcat, locação de máquinas e equipamentos, terraplanagem, aterro e escavação, remoção de entulhos, limpeza e corte de lotes, perfuração para fundação, cascalhamento de currais e estradas. Contamos também com equipe especializada para a construção de bueiros, cercas de alambrados e outros serviços. São 25 anos de tradição. Precisou de serviços de qualidade para sua fazenda, sua obra e outros serviços? Lock Retro, locação de retroescavadeira e bobcat. Rua Voluntário da Pátria 408, Jardim Maximiano Pérez, em Jataí. Fone 3014-5580, 999-11-3029. Pra quem é especial, Sintonia no Bem. Sua saúde deve estar sempre em boas mãos. Neurocor, Centro de Cardiologia e Neurologia, conta com os seguintes profissionais para atendê-lo: cardiologista, neurologista, psicólogo e agora com geriatria. Além dos seguintes exames: monitoramento de pressão 24 horas, mapa, eletrocardiograma, teste ergométrico 13 canais, holter 24 horas, eletroencefalograma, polissonografia, ecodoppler cardiograma e ecodoppler de carótidas. Neurocor, Centro de Cardiologia e Neurologia, cuidando bem da sua saúde. Rua Castro Alves, 548, Centro. Fone 3631-2575. Jataí, coisas do cotidiano. Pré-Moldados Brasil. Mais de 30 anos no mercado, fabricando manilhas para bueiros, postes para alambrados, colcheiras para confinamentos, bebedouros e muito mais. Agora também com locação de geradores de 6 a 144 kVAs. Pré-Moldados Brasil. Rua Voluntários da Pátria, 19. Jardim Maximiano Pérez. Telefone 3632-1863. Plantão 99959-8849. Pré-Moldados Brasil. O desafio-chave da prevenção ao suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco e a que eles são vulneráveis. É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo e estruturar intervenções eficazes. O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos. Neste momento, existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas. Com a Rodante Pneus, seu carro roda com segurança. Dispomos de profissional treinado para a execução de serviços mecânicos em seu carro ou picape. Faça revisão nos freios, suspensão, alinhamento, balanceamento, troca de óleo e a reposição dos pneus com a qualidade Michelin. Rodante Pneus Michelin, Avenida Goiás, 3631-1403. Web Rádio Sintonia no Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Estamos de volta. Nós estamos de volta através da Rádio Sintonia no Bem. Hoje um programa que especialmente nós tratamos sobre o suicídio entre jovens e adolescentes. Aqueles que estiverem nos ouvindo e quiser mandar alguma pergunta, algum questionamento, pode enviar para o WhatsApp 99603-1234 ou ligar diretamente aqui dos nossos estúdios no 3014-4009. Agora, nessa segunda parte, nós tentaremos responder as perguntas dos ouvintes que já foram lançadas no nosso WhatsApp, que o Rodrigo vai fazer a leitura. Mariana, do Cidade Jardim 2. Pergunta: tenho um filho de 3 anos e já me preocupo com o aumento de depressão e suicídio entre jovens. O que posso fazer para fortalecer o meu pequeno para evitar que no futuro ele possa cair nessa armadilha? Uma pergunta para o Carvalho. Bom, se nós levarmos em consideração o que estávamos falando no bloco anterior,
sobre os resultados que as pesquisas, principalmente essa importantíssima pesquisa de Harvard, que foi feita desde há quase 80 anos atrás, até hoje, analisando as mesmas pessoas, e chegaram à conclusão que o que tem promovido essa desestruturação dos jovens e que tem levado a esse aumento de suicídio é justamente a deficiência no relacionamento familiar. É a deficiência no histórico familiar. Por incrível que pareça, Sam, eu estava lendo mais profundamente essa pesquisa, e eles falando que a falta de registros causa essa deficiência, como, por exemplo, no nosso tempo, tudo quanto é viagem, festas, fazemos fotos e tínhamos os álbuns, né? Todo mundo tem aquele monte de álbum de fotos em casa. E hoje, com as câmeras digitais, não existe esse histórico. Então, acaba que, psicologicamente, a criança vai vivendo sem ter uma história da sua própria vida que cria laços emocionais com a própria família. Então, quando ela fala que tem preocupação, eu acredito que, na atualidade, a melhor coisa que um pai ou uma mãe pode fazer para os seus filhos é justamente amá-los. Amá-los no sentido de dar o melhor exemplo, amar no sentido de dar a sua presença, porque muitos pais hoje, infelizmente, tentam ensinar mandando os filhos, e não através do exemplo. E sabedores que somos que a única maneira de ensinar o exemplo, isso deixa muito a desejar nos dias de hoje. E, por outro lado, com essa vida muito turbulenta, onde todo mundo tem que trabalhar, porque quer dar a melhor estrutura, a melhor vida para os filhos. Os filhos hoje têm que fazer aula de espanhol, de inglês, de mandarim, de judô, de balé, de piano, de natação, de tudo mais. E acaba que não existe essa relação mais próxima entre os pais e os filhos. Acaba que os pais ficam tentando suprir as suas presenças com presentes. Então, ao invés de estar presentes, eles dão presentes. E isso começa a desestruturar psicologicamente essas crianças, e que vai culminar no futuro nesse vazio existencial. Vai culminar no futuro nessa solidão, na solitude. E o que vai fazer com toda certeza com que eles repensem o seu sentido de viver. Então isso acaba sendo um resultado dos tempos modernos e que nós precisamos fazer o caminho inverso. Nós precisamos... E além do mais, Carvalho, ainda entrando um pouquinho aqui, além do amor que você disse, é preciso conhecer. Que muitos pais, às vezes, não conhecem os seus filhos. Porque quando houver uma mudança comportamental, eles vão poder avaliar, vão poder ver que houve aquela mudança. Porque os pais estão muito interessados nas suas coisas egoisticamente e deixam os filhos no processo de ter, né, vão dando as coisas para que eles fiquem bem. E esquece o processo de ser. Exato. E nisso a doutrina espírita é muito presente quando ela orienta o culto do evangelho no lar. Que além de ser uma luz que se acende na residência, na família, na casa, Emmanuel dizia, se você quiser saber o que significa um culto do evangelho no lar, na sua casa, é como que se acendesse um fósforo no quarto escuro. Aí alguém fala, mas um fósforo no quarto escuro é pouca coisa. Então entra num quarto escuro e acenda um fósforo, você vai ver que ele clareia bastante. Sem dizer que é um momento desse contato íntimo. É o momento que os pais podem observar melhor os filhos, podem fazer perguntas para os filhos, podem analisar, sem dizer que essa reunião, à luz do Evangelho, não deixa de ser um grande aporte e fortalecedor da moral e do psiquismo naquela família. Exatamente. Sam Jusilei Mendonça faz a pergunta. Tenho 18 anos e tenho tristeza e muito medo de tudo. Constantemente ouço vozes dizendo para que eu me mate. O que faço para sair dessa situação? Jusilei. Perguntinha boa, né? Jusilei, a fase dos 18 anos é uma fase maravilhosa, fantástica. É a fase das amizades. Da descoberta. Da descoberta. A fase dos amores, dos relacionamentos. Da experimentação que é perigosa, mas que dosada traz um benefício muito grande. Dos relacionamentos de amigos e familiares. É muito bacana vivenciar essa fase. Não deixe a tristeza te abater. Mas se a tristeza permanecer
perdurar por mais tempo é um forte indício de um caminho para a depressão. E aí é preciso ter muito cuidado. E esse cuidado, ele importa, primeiramente, que você busque ajuda. Além da ajuda de familiares e amigos próximos, busque ajuda médica, né? Precisa dessa ajuda médica porque nós temos um problema também que afeta os neurotransmissores, que retira esse fator que nos dá alegria, que nos dá prazer. Então, às vezes, é preciso vencer o preconceito de fazer terapia, de buscar um psiquiatra, de buscar ajuda, porque esse medicamento vai reorganizar os seus neurotransmissores e vai depois facultar para que você possa achar uma saída deste lugar onde você se encontra. E é muito importante você ter atenção também às vozes. As vozes são reais. As vozes são reais. Mas não as ouça quando diz para se matar. Ouça o Carvalho, que acabou de falar para você, faça o culto no lar. Deixa um momento para a família, para que você pegue aquele Evangelho segundo o Espiritismo ou a Bíblia, seja você evangélico, católico, muçulmano, espírita, tem que ter religiosidade. Devemos buscar Deus, é a terceira fase da formação do ego. É essa busca, essa conexão com Deus. Ela nos faz feliz, ela nos faz encontrar um caminho, uma luz no fim do túnel. A sua dor é real, é preciso ouvir as vozes as vozes no sentido do alerta, não no do sentido alerta, de se matar, né? Exatamente. De que você está tendo um alerta para que busque ajuda. Não se esconda, não tenha medo, enfrente, porque muitos conflitos, eles vêm exatamente para que a gente se relacione com ele e nesse relacionamento saudável, sem os medos, nós possamos buscar uma solução e alcançar uma saída que vai beneficiar-nos. Terceira e última pergunta para o Carvalho. Pedro Paulo, de Goianésia. A filha da minha madrinha se matou aos 18 anos. O que podemos fazer para consolar esse espírito suicida? Veja bem, qual é o nome da ouvinte? Pedro, é o ouvinte. Do Pedro. Bom, Pedro Paulo. O que Emmanuel nos orienta é que devemos sempre orar pelo suicida. Porque a benevolência de Deus é tamanha que Ele permite com que quando nós oramos por um suicida, todos os suicidas recebem de igual monta, devido à condição que se encontra por conta desse equívoco lamentável que foi achar que mataria os seus problemas matando o próprio corpo. E é interessante nós sempre lembrarmos que ninguém fica sem socorro no mundo e muito menos no plano espiritual. Que Deus está presente e que Ele, obviamente, sabe analisar o motivo que cada um teve ao decidir ceifar a sua própria vida. E quando nós observamos que até as leis humanas existem as suas atenuantes, quando nós observamos que a própria lei humana tem as suas benesses, por que não entender que as leis divinas igualmente existem essas atenuantes e essas benesses? Entendendo nós que o suicídio não é uma condenação eterna, entendemos nós que todos são, na hora correta, da maneira certa, assistidos e socorridos, devemos sempre lembrar deles com muito carinho, com muito amor, lembrando da história que tiveram na vida presente enquanto estavam entre nós, e por que não conversarmos com eles em pensamento, porque a oração ela não é apenas um repetitório de palavras. Aliás, é até desaconselhável a oração repetida, porque ela não é feita com emoção, com sentimento. Quando a gente começa a repetir automaticamente, a nossa mente divaga por outros pensamentos, por outras coisas, e fugimos da concentração. Portanto, uma oração simples, feita com sentimento, com emoção, e que pode ser feita também através desse diálogo em pensamento, não temos dúvidas, ele vai receber como a todos que estiverem em igual situação. Nós então agora vamos passar para a última parte do nosso programa, onde o Rodrigo comanda com as mensagens,
com os avisos. O Sam continua conosco mais um tempo. E eu me despeço aqui, dizendo que o nosso programa começa a ter um crescimento. Tanto é que nós mandamos os abraços de hoje para o Valdeci Júnior, Lilian Kélia, Nara Pisque, Solange Barbosa Lima, Luene Barbosa e o Vilmar Filho, que são os nossos ouvintes que mandaram perguntas, recados, que ligaram, que mandaram mensagens, e que a gente agradece muito o carinho. Então, o Rodrigo agora assume essa parte dos trabalhos, e eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento, e rogando sempre que Jesus possa nos iluminar e nos abençoar a todos. Vamos fazer a leitura de uma mensagem de Emmanuel, que nos mostra a necessidade que nós precisamos de ter para o trabalho. O tema hoje foi muito propício para o momento que estamos vivendo em nossa cidade, e sempre rogamos a Jesus o amparo para esses que, infelizmente, adentram a porta do suicídio. E queremos simplesmente fazer uma ressalva a respeito da necessidade, Sam, que todos nós temos de encaminhar os nossos filhos, seja em que idade for, para uma religião. É o que mais está faltando para a juventude. A gente que tem a oportunidade de trabalhar direto com o jovem nas escolas, a gente vê o tanto que falta espiritualidade nesses jovens. Esse vazio que existe neles, nós só vamos conseguir preencher quando nós trabalharmos a espiritualidade. E eu sempre falo, não importa a religião, não importa. Divaldo tem uma frase que eu acho fabulosa, quando uma vez perguntaram para ele qual que é a melhor religião. Ele foi enfático, a melhor religião é aquela que te faz melhor, aquela que te faz melhorar, que te faz crescer. Essa é a melhor religião. E uma bela feita, o Chico recebeu uma amiga e que reclamou muito para ele que o marido não queria vir para a doutrina espírita e que ele frequentava a Igreja Católica. Mas ela relatou que ele era muito ativo dentro da Igreja Católica. O Chico virou para ela e falou assim: minha irmã, deixe ele lá. É lá o lugar dele. Foi lá que Deus o situou. Ou seja, nós precisamos, cada qual estar nos locais que Deus nos situa, nas nossas religiões, seja evangélica, seja católica, seja espírita, ou bandista, seja que for. Mas nós precisamos de levar os nossos filhos. A nossa juventude está desassistida pela espiritualidade. Ainda tem a problemática da tecnologia, né? Ela toma os nossos filhos dos pais e, às vezes, os pais dos filhos, porque você vai observar em uma mesa, às vezes, está o pai com o celular, a mãe com o celular, o filho, se pequeno, com a boneca ou alguma coisa, ou com o celular. E, muitas vezes, os pais nem percebem, ele sai, e os pais só veem que ele saiu quando ele grita, quando ele reclama de alguma coisa longe que já está chamando a atenção, dizendo: olha, eu estou aqui, eu preciso me relacionar com alguém. Né? Nós precisamos desse calor, desse afeto, desse sorriso no rosto, do abraço fraterno, do calor humano. E o mundo virtual, porque nós já vivemos no mundo do ego, da superficialidade, já é um mundo ilusório, como disse Jesus. E nós estamos vivendo um mundo fictício dentro do mundo ilusório. Então, a juventude hoje, eles têm um grande desafio e eles precisam contar com a estrutura familiar e, principalmente, com Deus, como você disse, com o Evangelho, com a religião. Sátia disse ainda, quando perguntaram para ele qual a melhor religião, ele disse: a sua. Ame-a e faça por ela o melhor que você puder e ame todas as outras. Então, é assim que nós devemos proceder no dia a dia. Com certeza. Você falando a respeito da tecnologia dentro dos lares, Sam, nós precisamos de voltar àquele costume que nossos pais tinham conosco, todos nós, do bom relacionamento. Tem que voltar o relacionamento pai e filho, mãe e filho, enfim, um relacionamento familiar. Os pais precisam vivenciar o dia a dia dos seus filhos, na escola, na sociedade, entre amigos.
tem que ser pai em primeiro lugar, tem que ser mãe em primeiro lugar, ou seja, aquele que é autoridade dentro do lar, para depois ser amigo, mas precisa de haver esse relacionamento. Hoje os filhos estão muito soltos, então quando eles se deparam com problemas, ou dentro da escola, ou com o namorado, ou com a namorada, ou com um coleguinha na rua, eles não têm, a falta desse relacionamento com os pais, eles não têm a coragem de chegar e relatar para os pais o que está acontecendo. E com isso, eles vão criando neles as angústias, as aflições, que pode desaguar num suicídio, entendeu? Que pode desaguar, às vezes, num assassinato. Entendeu? Então, essa falta de relacionamento entre os pais e os filhos também é uma causa importantíssima para o suicídio, se os pais não voltarem a ter essa vivência com seus filhos. A Joana diz que os adolescentes é como um dique, né? Eles vão armazenando tudo, armazenando essas energias. Eles precisam soltá-las. Só que eles vão armazenando e armazenando, e hoje não é como na nossa época, né, Rodrigo? Acho que nós somos mais ou menos da mesma idade. Eu sou mais novo. Mais novo um pouquinho. Eu sou da idade do Carvalho e até do mesmo mês. Então, na nossa época, nós brincávamos na rua, corríamos, íamos de bete, mato, de todas as coisas, nós queimávamos a energia que vinha, nós fazíamos com que ela fluísse. Hoje, o jovem de hoje, ele vai guardando essa energia, represando, e depois vem a tecnologia e o busca, e ele canaliza para aqueles setores que ele vai. E como você disse, uma coisa muito importante dos pais, é preciso haver disciplina. O fato da disciplina é amor. Os pais têm medo de frustrar os filhos. E a frustração é a resistência do espírito. Ele precisa aprender com a frustração desde a infância. A disciplina, por exemplo, um filho sobe nessa mesa, o pai fala, meu filho, desce, você vai cair, vai se machucar. Ele sabe que tem um limite. O pai protegeu, é proteção, é amor. Então isso fortalece esse ego do filho que está em formação, sabendo que ele tem uma coisa que chama-se pertencimento, segurança, que o pai dá segurança, que a família dá para ele a segurança porque pensa nele, se preocupa com ele, se preocupa com a sua vida num todo, e também o pertencimento, que é saber, né, na estruturação do ego, não teve tempo de a gente falar aqui, é muito importante nessa segunda fase da formação do ego do adolescente, o pertencimento e a autoestima ser trabalhado pelos pais. Porque neste momento, eles precisam saber que eles têm uma família, que eles pertencem a um grupo, que eles têm pessoas que olham por ele, que ele tem uma família que se preocupa com ele, que ele tem um grupo de amigos que se identifica com ele. Porque senão, ele vai buscar essa identificação no traficante que o busca, nas pessoas que o aliciam para o sexo, em todas essas pessoas que trazem o ilícito para dentro de casa, que os pais negligenciam, porque ele está lá no quarto, ele pensa que está protegido. Com certeza, com certeza. Quantos minutos aí, meu querido Cláudio? 4 minutos? Eu gostaria de falar um minutinho só aqui, então, Rodrigo, à vontade. Antes que você encerre o programa. Pode ficar à vontade. Para que os pais fiquem atentos aos sinais que os filhos dão. Rapaz, mas você tirou da minha cachola, vamos dizer. Exatamente. O suicídio é uma consequência da depressão, da tristeza, do isolamento. A solidão que a pessoa às vezes fica no isolamento, muitas vezes ele está falando dele. São situações, conflitos dele. E ele não consegue conviver consigo mesmo e ele projeta no outro, ele busca o outro. O outro, ele precisa do outro para suprir essa carência que ele tem dentro. Então, ele busca no outro o tempo todo. O outro tem que ficar comigo, o outro tem que estar comigo, o outro tem que sorrir para mim, o outro tem que curtir as minhas fotos. E quando isso não acontece, ele se frustra. E aí, acontece o caso que ele tem que conviver consigo mesmo. E esse processo, para ele, é doloroso, porque ele vê que o outro o deixou, que o outro não se importa com ele. E ele vai para um isolamento. Muitas vezes esse isolamento leva à depressão, a depressão fatalmente vai levá-lo ao suicídio. É preciso que os pais ouçam e vejam os sinais. Todos pedem socorro antes. Antes de cometer o suicídio, eles pedem um socorro por muitas vezes. Certeza. E a dor é real, né? Não devemos perder a paciência. Devemos olhar com muito carinho, com muito afeto para os nossos filhos, porque são eles
os construtores da nova era. E nós vamos deixar o nosso legado nas mãos deles. E esses sinais, nós só vamos ter condição de observar em nossos filhos se nós convivermos com eles. Entendeu? Se a gente deixar a tecnologia tomar conta do dia a dia dos nossos filhos, esses sinais vão nos passar despercebidos. Por isso, da necessidade da gente voltar os velhos costumes da convivência, do diálogo, do saber o que está acontecendo com o filho na escola, do saber o que está acontecendo com o filho junto com os coleguinhas dele, trazer para dentro de casa esses colegas, para que a gente, com a experiência que a gente tem de vivência, a gente saber fazer uma leitura desse relacionamento com os amigos, porque, como você falou e foi felicíssimo, existe sim os sinais que os filhos dão nos seus momentos de angústia, de preocupações, antes deles entrar num processo de depressão. Então, esses sinais, eles só são observados se há convivência. O Carvalho foi muito feliz quando ele falou a respeito do culto no lar. Nós precisamos estabelecer em nossos lares o culto no lar. Uma vez só na semana, gente. Um horário determinado, por 20, 30 minutos. Entende? No início começa com 15 minutos, 10 minutos, até os filhos, os outros membros da família acostumar. E depois vai aumentando, dando o direito do diálogo, da discussão, da leitura, pedindo as opiniões, mas estabeleça o culto no lar. O papai falava, gente, o culto no lar, aqueles que começam a fazer o culto no lar, é um mês, você já vê diferença na atmosfera dentro do lar. Então, experimentem. Voltem a conviver com os filhos, aqueles que, de certa forma, afastaram dos filhos. Aprendam a fazer a leitura o que está acontecendo com o seu filho no dia a dia. E voltem a se alimentar nas mesas, né, Rodrigo? Fazer igual uma pessoa Justamente. fez um dia. A hora que chega a família no domingo, ela pega um cestinho e sai pegando o celular. Todo mundo coloca o celular aqui e guarda no ambiente. Esse momento agora é o momento da gente conversar. Porque hoje o pai vai conversar vendo televisão, a mãe vai também e o filho vai para o computador. Com então certeza. acaba não se relacionando. Lá em casa, graças a Deus, nós sempre mantivemos o horário certo do almoço. Aquele horário, nós estamos juntos na mesa, entendeu? E participamos, cada qual, aquele momento é sagrado. Exatamente. Mas vamos lá. Eu quero simplesmente fazer um convite para os nossos ouvintes. Nós participamos daquele grupo, Sandro, do Amor Exigente. E a necessidade que a gente está observando no dia a dia da sociedade, em busca de respostas, em busca de auxílio, em busca de consolo, nesse momento que os seus filhos, ou um parente, ou um ente querido, ou o próprio cônjuge, começa a se debandar para o mundo dos vícios, seja ele de que espécie for, a gente vem observando o quanto a participação no Amor Exigente vem aumentando, porque as pessoas estão buscando. E lá é o local certo mesmo para se colocar as dúvidas na mesa e receber as respostas. É uma forma da gente ir fortalecendo as famílias. Serve tanto para aqueles que ainda não têm um problema de vício instalado no seu lar, como principalmente para aqueles que já têm um problema do vício instalado no lar. Vamos procurar o grupo do Amor Exigente. Eu quero aqui fazer um convite para todos aqueles que estão nos ouvindo, que se porventura esteja passando por esse tipo de problema, ou conhece um amigo ou um familiar, encaminhe eles para o grupo do Amor Exigente. É um apoio formidável e fundamental para que dê condição para eles enfrentarem essa batalha que é o vício dentro do lar. Que, sem dúvida nenhuma, o lar que estabelece o uso do vício por qualquer um dos seus membros é um lar doente que precisa de ser curado. E o Amor Exigente está ali para ajudar. Eu queria simplesmente fazer esse convite. É o dia e a hora? É todas as terças-feiras, foi bom você falar, todas as terças-feiras, a partir das 7 horas, 7h30 começa o trabalho e vai até as 9h30. É todo um trabalho dinâmico e há participação, as pessoas têm a oportunidade de colocar os seus problemas na mesa e ressaltando que lá tem um compromisso entre nós de que qualquer relato feito ali fica. Isso é ninguém pode sair dali e fazer... Estabelece um processo de confiança. De confiança. Ninguém pode sair dali e fazer qualquer tipo de comentário a respeito de qualquer assunto que foi estabelecido ali dentro.
é do portão para dentro. Ali a gente trata de todo tipo de assunto, mas ali dentro, do portão para fora, só amizade, boa noite e boa tarde. É verdade. E para quem não sabe, o Amor Exigente, o prédio dele fica ali na Perimetral, próximo ao shopping. É um local muito conhecido, que a maioria da sociedade, eu acredito que sabe aonde fica o prédio. Repetindo, na Perimetral, a Avenida Tancredo Neves, não, 13 de Maio, perdão, na Avenida 13 de Maio, que é a Perimetral, próximo ao shopping, na esquina anterior do shopping, e próximo ao Hotel Ibis. Estejam todos convidados. Exato. E o tempo passa rápido, né? Passa, eu pensei que uma hora era muito tempo, Cláudio. O tempo passou voando, né? Eu acho que nós vamos ter que ou reestruturar o programa ou aumentar o tempo dele. Realmente uma hora é pouco tempo. Agradeço vocês pelo convite, né? E espero que esse minutinho que a gente teve aqui, a gente pôde levar pelo menos um pouquinho de alento para quem está precisando, quem estava tendo ideia, e que essas pessoas possam buscar um conhecimento, principalmente buscar Deus, para que possam dar a eles o apoio e a sustentação nessa fase difícil. Né? Sam, só para finalizar, antes do programa iniciar, nós tivemos uma comunicação que nos disse o seguinte: esses programas da Rádio Sintonia do Bem é como se acendesse uma luz no lar de cada um que participa, que cada um que está escutando. Essa luz como se diz, não é a oportunidade. É o farol. É o farol, justamente. É aquilo que vai dar para aquela pessoa que está precisando um norte para ela procurar. É o uso benéfico, né, Cláudio, da tecnologia. Nós temos a oportunidade de chegar lá no Japão nesse momento, em qualquer parte do mundo, né, levando a palavra do Cristo. É um dos lados, né? O que corrompe a tecnologia, como todas as outras coisas, é o lado humano, o lado escuro do ser humano. Quer dizer, é uma luz que está sendo acesa nos lares que necessitam daquela luz. Amém. Que Jesus nos abençoe, Sandro. Obrigado pela presença. Ao nosso DJ, aquele abraço. E que Jesus nos proteja e nos ilumine no dia a dia. Que assim seja. Que assim seja.
Web Rádio Sintonia no Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo.